Irmãos, então, ontem nós adentramos finalmente na noite de núpcias, isso é, nós percebemos algumas coisas que nós podemos aprender, princípios que nós podemos aplicar no nosso relacionamento. No capítulo 5 em diante, vai ter um movimento um pouco diferente. A gente já sabe que aqueles movimentos, todos eles são uma junção de 4 elementos, isso é, a separação, o desejo, a separação, o problema, o desejo e a união. E aqui no capítulo 5 parece que existe um hiato muito grande entre a noite de núpcias e aquilo que acontece posteriormente, aquilo que acontece depois. Parece que aquelas belezas e toda aquela dinâmica, aquela alegria própria da noite de núpcias, ele vai encontrar algumas dificuldades. E é sobre essas coisas que eu queria conversar com vocês. Então, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver aquelas 4 palavras que nós aprendemos no começo, lembra? Conforme o argumento de Cantares, vamos ver se a gente já consegue falar sem ver. Conforme o argumento de Cantares, ou por causa do argumento de Cantares, os discípulos de Jesus devem exaltar o valor de quê? Do amor romântico, do amor conjugal, que deve ser obtido na pureza, usufruído com alegria e preservado com perseverança. Então, na primeira noite que eu ensinei, nós vimos o valor do amor conjugal que está no começo, aquela antecipação, preparação e entrega. Ontem nós vimos a alegria, certo? O amor conjugal ou salada de fruta, a gente come salada de fruta não é porque precisa ter, não é porque por causa da dieta, não é porque é necessário. A gente come porque é bom. Isso não vai contra a vontade de Deus quando acontece dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Um homem e uma mulher em aliança debaixo da permissão de Deus, eles devem gozar a alegria, usufruir em alegria, em intensa alegria. Mas isso não é tudo. Então precisa ser preservado em perseverança. Essas 2 palavras indicam que as coisas não vão ser como eram se nós não fizermos absolutamente nada. A luta para preservar o que nós tínhamos vai fazer com que aquela alegria se mantenha e melhore. Assim como qualquer coisa, à medida em que nós fazemos bem, fazemos muito, nós nos tornamos especialistas. O que Deus quer é que você, esposa, e que você, marido, aprenda a servir a sua esposa, ao seu cônjuge, da melhor maneira, que você não caia nos mesmos tropeços que acontecia na noite de núpcias nos primeiros anos, mas que por meio de ensaio e erro, por meio de conversa, vocês se transformem nos melhores amantes, ou aqueles que usufruem do amor conjugal de uma maneira positiva e feliz. Então, o amor conjugal precisa ser preservado em perseverança. Por que isso é necessário? Porque a vida de casado não é uma vida fácil, estou certo? Isso aqui vai acabar, nosso retiro. E vão ter muitas coisas que vão tomar a nossa atenção e distrair. Muitas coisas. De trabalho, a criança, a doença, a conta, a planos, a viagem, a pecado, muitas coisas. Nós precisamos ter o plano de Deus, que é essa alegria intensa, que deve ser usufruída. Deus tem esse plano e a gente precisa ter isso como padrão. É para onde a gente gostaria sempre de trazer de volta o nosso relacionamento. Lembrando que isso, nosso prazer, a nossa alegria conjugal, enquanto estamos comendo salada de fruta, é um indicativo claro se o nosso relacionamento, se o nosso casamento está caminhando bem. Os problemas na realização ou na confecção da salada de fruta é um indicativo claro, é sintomático de que o casamento, por diversos fatores, comunicação, tal, romantismo e outras coisas, não estão muito bem. Então, no capítulo 5, nós vamos ver o final ali. O final é muito bonito. Entre no seu jardim, meu amor.
Ou já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a mirra. Então ela pede para ele vir, verso 16, capítulo 5, versículo 1, ele entra, tudo muito bem. Do versículo 2 em diante vai ter uma mudança drástica. Essa mudança drástica já foi pré-anunciada nos capítulos anteriores. Então, olha o capítulo 2. Capítulo 2, ela tinha algumas ideias sobre como seria casar-se com o rei. Então, no versículo 15, exatamente antes da noite de núpcias, naquele período que antecede a noite de núpcias, quando as coisas estão caminhando para aquele momento, no cortejo, nesse fluir, nesse movimento que vai terminar ou culminar com a noite de núpcias, ela tem essa reflexão. Versículo 15 do capítulo 2 diz: peguem as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amigo, meu amado, venham correndo como o gamo ou os filhos das gazelas sobre os montes de Betel. Passei. A preservação do amor conjugal vai requerer que nós, eu e você, sejamos caçadores e exterminadores de raposinhas. As raposas aqui, elas aparecem como aquelas que vão destruir o florescimento da vinha. Se a gente olhar bem, a palavra vinha já apareceu no versículo 1, ou no capítulo 1, no versículo 6, falando do próprio corpo dela. Eu tinha que cuidar das vinhas, isso é, dos campos, mas a minha vinha que me pertence não a guardei. No versículo 15 do capítulo 2, no entanto, a palavra vinha está no plural e aparece apenas depois do pronome aí que também está no plural. Nossas vinhas estão em flor. O que ele está indicando é o nosso relacionamento aqui, o nosso amor. A gente precisa ter cuidado, falando nessa vinha gigantesca, o nosso relacionamento precisa ser nutrido. Nós não podemos permitir que raposas, isso é, que qualquer coisa ou pessoa entre de maneira sorrateira e acabe eliminando o desabrochar desse nosso amor. Então Sulamita já percebe, ela antevê problemas. E eu acho que talvez aqui a gente já encontre algo positivo. Se a gente olhar, passei, perspectivas produtivas preparam para a perseverança. Aqui tem casais que estão com 2 anos mais ou menos, quase lá de casados, e alguns que estão com 36. Esse aqui talvez ajude aqueles que estão mais novos e dê esperança àqueles que estão mais velhos. Nós precisamos entender que faz parte do relacionamento conjugal, matrimonial, problemas. Casar na expectativa de que tudo será às mil maravilhas, na verdade, é se preparar para o fracasso. Mas quanto mais a gente diz isso, mais as pessoas têm a tendência de acreditar que não é assim. Não, ela nunca vai mudar. E ele pensa, não, ele vai mudar, ele vai mudar. Ao invés de já entrar sabendo que por causa dos pecados, tanto deles, quanto dele, quanto meu, nós teremos essa dificuldade. O que Sulamita pede para Salomão, é que não haja passividade, mas que haja uma atividade, uma proatividade para detectar as raposinhas ou os problemas, as dificuldades que vão minar o florescimento do relacionamento deles, o cultivo, essa nutrição necessária. Ela quer que ele identifique, pede ajuda. Vamos identificar quais são, vamos exterminar as raposinhas. Ela pede para que ele venha depressa. A imagem aí, tanto do gamo quanto das gazelas, de animais rápidos. Venha rápido, meu amado. Não permita que isso se protele por tanto tempo. Identifique os problemas, resolva-os. Do contrário, eles funcionarão como raposas. Isso é, como animais que sorrateiramente. Raposa é um animal sorrateiro. Sorrateiramente vai adentrar aonde não deve e vai destruir o que deveria permanecer intacto.
A gente não sabe, a partir do capítulo 3, se aqui ela está lembrando de alguma coisa ou se ela está sonhando. Eu prefiro achar que ela está sonhando. Essa preocupação que ela tem, porque o marido dela, como a gente já viu, ele é o rei de Israel, ele é um cara muito ocupado, versículo 16 do capítulo 2, eu sou meu, ele é meu, eu sou dele, mas ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, ele como pastor de Israel, ele cuida de um bocado de gente, ele tenta fazer o seu melhor, essa é a ideia de apacenta entre os lírios, ele tenta dar o seu melhor nesse trabalho de gerenciamento de Israel. E eu tenho medo de que nessas muitas atividades eu acabe me distanciando do meu amado, que ele fique longe. Por isso eu quero a ajuda dele para vir o máximo, bem depressa. De noite, no capítulo 3, parece que ela tem um sonho. De noite, na minha cama, busquei o meu amado, o amado da minha alma. Busquei, mas não achei. Ao que tudo indica, enquanto ela está pensando ou sonhando, e suas núpcias ainda não aconteceram, ela tem esse sonho ou esse pesadelo, que acontece por 2 vezes, em que ela tem essa ideia: rapaz, eu vou casar com o rei, que tem um gerenciamento gigantesco, eu vou procurar o meu amado não vai comparecer, eu vou querer a presença dele, mas ele não vai estar aqui. Ela prevê que haverá esse distanciamento, essa separação, essa dificuldade. No próprio sonho ela toma o movimento certo, no versículo 4, ela procura, versículo 2, eu me levantarei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o meu amado, o amado da minha alma, busquei-o, mas não achei. Ela vai procurar até encontrar. Versículo 4, mas os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-o e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. No sonho ela procura, não encontra, ela resolve buscar o seu amado, porque tem coisas que só o seu marido faz por você. A gente, os homens, têm a tendência de terceirizar a companhia. É quase que algumas vezes não consegue passar tempo com a esposa e tenta nutrir essa necessidade emocional que ela tem com outras coisas, às vezes com o filho, às vezes trazendo amiga, às vezes outras coisas, às vezes assistindo filme. São outras coisas que não demandam tanto como ele está presente para satisfazê-la emocionalmente. Ele está presente para ajudá-la, servi-la, amá-la. Aqui nesse momento ela quer estar com ele pelo que ele é, depois por causa do jambo, mas não é só por causa disso. Ela antevê então que problemas vão surgir, e ela, imaginando isso, já se prepara para as dificuldades que com certeza irão surgir. Ela quer a ajuda dele para a gente resolver os problemas. Está vendo, irmãos? O mesmo cântico falando sobre salada de fruta, exaltando o valor, o amor conjugal, fala sobre problemas, porque nós somos um todo. Se você, meu irmão, tem um problema no seu trabalho e não consegue resolver, sabe onde é que vai bater? A sua esposa. Se você, irmã, tem uma dificuldade com o seu filho, com a sua mãe, com a sua nora, no trabalho, em qualquer momento, e isso não fica bem resolvido, sabe onde é que vai resultar? O seu marido. Se vocês têm uma dificuldade, não importa se aconteceu semana passada, 2 anos atrás ou 20 anos atrás, uma ofensa, um pecado, um deslize, um vacilo, uma ausência da parte dele, uma rejeição da parte dela, não havendo resolução, isso vai acabar como uma raposa, drenando a energia, atrapalhando o florescimento, impedindo que o seu casamento frutifique e seja tudo aquilo que deveria ser. Para que a gente curta o que Deus planejou, nós precisamos nos tornar hábeis caçadores de raposa. Encontrarmos, identificarmos e destruirmos. Aprendemos a resolver os nossos conflitos. É o que parece. A coisa não funciona bem. Os temores dela parecem que se concretizam.
Depois da noite de núpcias tem um hiato grande, e aí o versículo 2 do capítulo 5 é o que nós vamos ler. Cantares 5:2 diz assim: eu dormia, mas o meu coração estava acordado, eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das voltas da noite. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, como posso voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou, busquei-o, mas não achei, chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rodeavam a cidade me encontraram, eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Essa cena aqui, em parte, é muito parecida com aquela que nós vimos no capítulo 3. Ela está dormindo, só que aqui ela está dormindo acordada, ela está quase dormindo, ou pelo menos ela quer que o marido ache que ela está dormindo, muito embora ela saiba que está acordada. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. A raposa que nós vamos ver aqui, ou o problema que vai atrapalhar o casamento dos dois aqui, essa união conjugal, tem dois filhotes, certo? Um é a indiferença sexual dela, a outra, a indiferença emocional dele. Uma raposa com dois filhotes. O grande nome aí é a indiferença. Como assim a indiferença? É quando as coisas começam a ficar na mesmice. Quando o sexo acontece apenas quando se tem necessidade, quando a frequência diminui, o link diminui, as coisas não acontecem por prazer, as esposas não tomam a iniciativa, os homens não se importam com a participação dela, as mulheres simplesmente são passivas, os homens se tornam cansados, indiferentes, o casamento caminha para ser o mais parecido com brincar de casinha. De novo eu estou dizendo, eu não quero valorar o sexo como igual a casamento, porque casamento é mais do que isso. Se um dia, por qualquer motivo físico, clínico ou qualquer outra coisa justificável não houver mais sexo ou salada de fruta, o casamento ainda perdura, certo? Porque é a aliança que sustenta o casamento, é a aliança que nós fizemos diante de Deus. Mas Deus criou para nós reiterarmos o elo e a aliança que tivemos por meio dessa junção íntima que só se tem com uma pessoa na vida e por toda a vida. Por isso que essa indiferença, essa mesmice voluntária, por simplesmente, não, agora deu certo, agora eu já sou casado, agora eu já sei como é que é, sem ter aquela proatividade de ambas as partes, drena a beleza, a floração, o melhoramento deste casamento que deveria progredir para melhor. É o que nós vemos aqui. Parece que depois de passar uns anos, ele a procura. Ela diz, eu dormi, o meu coração estava acordado, ou seja, ela não estava dormindo de verdade, ela estava ali, naquela fase de pré-sono. Talvez ela estivesse cansada, talvez ela estivesse se preparando para dormir, talvez ela estivesse preocupada, talvez ela estivesse acordada, pensando, fazendo lista. Eu sei que as mulheres daqui não fazem lista, mas tem algumas mulheres que fazem lista. Qual hora? A hora de dormir. Chega lá, aí ela pensa que tem essa lista. Talvez ela estivesse fazendo lista. Não tem nada, não tem gente. Não tem isso não, né? Fazendo lista, preocupada, pensando nisso e tal, naquilo, de repente ela escuta uma cutucada.
O texto diz: deixe-me entrar, meu amor. É o esposo que diz: minha querida, minha pombinha sem defeito. E ele diz que está pronto. Minha cabeça está cheia de orvalho e os meus dedos de as gotas da noite. Eu estou pronto, eu estou aqui. Agora é a hora, estou doido para chupar caju. A resposta dela é uma resposta que indica rejeição. Às vezes a gente não sabe, irmãs, o que causa no coração dos homens ser rejeitado. A gente vai ver que existe problema dos dois lados. A gente vai começar com o dela, depois vamos ver o dele. Ela diz: já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como posso voltar a sujá-los? Em outras palavras: amor, já tomei banho, amor, não quero me sujar. Amor, estou quase dormindo. Amor, agora? Amor, hora dessa. Amor, hoje não estou afim. E as justificativas são muitas. Ela não quer dar-se ao trabalho de servir ao seu marido, em outras palavras. Ela não quer ter o trabalho de se lavar, o trabalho de sujar os pés, o trabalho de se despir, e aí se revestir, aquele trabalho, aquelas preliminares, aquelas coisas, ela simplesmente não quer ter o trabalho. As mulheres, elas parecem que são muito boas em desculpas, quando na verdade, no caso dela aqui, ela simplesmente não quer ele. Ela não quer. Foi feito um relato, e aí um homem fez o seguinte relatório a respeito das tentativas dele para com sua esposa. Ele diz assim, prestem atenção: durante o último ano, eu tentei fazer amor com você 365 vezes. Eu consegui ter isso por 36 vezes. Isso dá mais ou menos uma vez a cada 10 dias. Essa lista diz as razões por que a gente não teve mais salada de fruta. Nós iríamos acordar as crianças 27 vezes. É muito tarde, 23 vezes. Está muito quente hoje, 16 vezes. Amor, está muito frio, 5 vezes. Amor, está muito cedo, 15 vezes. Fingir que estava dormindo, 46 vezes. Portas abertas, o nosso lugar pode ouvir, os nossos vizinhos podem ouvir, 9 vezes. Dor nas costas, 26 vezes. Dor na cabeça, 18 vezes. Dor no dente, 13 vezes. Enjoo, 6 vezes. Amor, eu não estou hoje na vibe, 36 vezes. Amor, eu estou muito cheia, 10 vezes. Amor, o bebê está chorando, 17 vezes. Por assistir televisão, 17 vezes. Por assistir televisão até tarde, 15 vezes. Por simplesmente esquecer, 11 vezes. Por causa daqueles que estavam no quarto vizinho, 11 vezes. Eu tive que ir no banheiro 19 vezes. Ao total, 329 vezes que eu tentei, não deu certo. Durante, no entanto, essas 36 vezes que nós realmente comemos salada de fruta, a atividade não foi realmente satisfatória, devido a alguns fatores. Aí ele diz: 6 vezes você estava mastigando um chiclete o tempo todo. 7 vezes você estava assistindo a TV durante o tempo todo. 16 vezes você me pediu para ir mais rápido, porque eu queria que terminasse para dormir. 6 vezes eu tentei acordar você e você me disse simplesmente para terminar que já estava dormindo mesmo. Uma vez eu fiquei preocupado, porque achando que tinha maltratado ou machucado você, porque eu ouvi você gemendo, dando um gemido. Amor, eu só estou dizendo isso para ajudar você. A gente ri, né?
dessas coisas. Mas isso aqui algumas vezes não está longe da realidade. Isso não é uma coisa incomum. É quase surreal ver aquela mulher de Cantares capítulo 3 e capítulo 4 animada. De repente aquela ideia que ela tinha, ela se perde. Se perde por causa da indiferença. Agora, indiferença sexual da parte dela. Às vezes as esposas acham que o marido é um cara legal, é o cara que trabalha duro, que luta para prover, é o camarada que está lá participando, e esquece que o marido é um ser sexuado, que deve ter os seus desejos e as suas motivações direcionadas à sua esposa. Então não há esforço da parte da esposa, na verdade há indiferença. Essa rejeição vai custar muito caro. O texto vai dizer que ela procura depois. Ele dá umas investidas, parece que ela fica até mais ou menos pronta, mas quando vai procurar, ele, rejeitado, simplesmente vai embora. Ele simplesmente vai embora e a deixa. E aí a gente vê ela procurando em tudo que é canto. A ideia de que ela foi espancada é que ela está se maltratando. Se maltratando porque sabe que rejeitou o seu marido. Ela sabe que vacilou, não dar a ele o que era devido. Na verdade, irmãs, não dar ao seu marido o que é devido é uma quebra direta ao mandamento de 1 Coríntios capítulo 7. Você precisa entender que isso é pecado diante de Deus. Conversar com seu marido sobre frequência, sobre tempo, sobre porquês, são importantes. Aquela ideia de que, amor, hoje eu não estou legal, faz tu sozinho. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer, porque existe rejeição aí. O que o marido que ama a sua esposa quer, principalmente o marido crente, ele encontra satisfação em satisfazer a sua esposa. Ele encontra alegria em dar alegria à sua esposa. Quando ela não gosta, quando ela não participa, quando ela simplesmente se vira, quando ela simplesmente fica lá passiva, quando ela pede, amor, termina. Essas coisas são métodos infalíveis de frustrar o casamento. É alimentar a raposa para destruir o vinhedo. Se esse é o caso, o seu caso, irmã, eu queria encorajar você a pedir perdão ao seu marido, a se arrepender e conversar com ele, planejar para voltar aquilo ou começar a ser aquilo que deve ser. Talvez tenha outras razões que a gente não saiba, outras coisas da cabeça, mas não dá para ter uma construção, o cultivo do vinhedo não dá para melhorar se vocês não conversarem claramente sobre isso. Se o seu marido constantemente procurar e você for indiferente ao plano de Deus para a sua vida, de abençoar o seu marido com o seu caju, não simplesmente permitindo o usufruto, mas participando, como é o plano de Deus. Deus não deu para o seu marido um caju, deu para ele uma mulher, e é a mulher que tem que estar lá junto com ele. Essa é a indiferença sexual dela. Já tenho mesmo, está tranquilo, já casei, agora é isso mesmo. Do outro lado, a gente vê a indiferença emocional dele. Se a gente voltar um pouco, parece que ela está dormindo, versículo 2 do capítulo 5, né? Parece que ela está preocupada ou fazendo lista. E aí, aquele romantismo, aquele estudo que ele fez do corpo dela no capítulo 4, simplesmente desaparece. Parece que ele esqueceu, na rotina, ele se tornou indiferente emocionalmente. O que parece é que ele estava de viagem, mais uma dentre tantas coisas, e ele voltou cheio de amor para dar. Ela já está preocupada lá, vendo outras coisas, e ele diz, amor, cutucando ela, estou pronto, vamos lá? E essa indiferença emocional que ele demonstra, também é pecaminosa. Ele não é sensível às necessidades, ao preparo. Se ela estava preocupada, ele deveria ter pastoreado, deveria ter ouvido, deveria ter ajudado, deveria estar presente. Na verdade, ela não é, ele
ele deveria vê-la não como um caju, mas como uma mulher. Está vendo como os problemas são parecidos? E aí, por conta disso, ela acaba não participando. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, não precisam abrir, o texto diz: maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, tendo preferência para com a sua esposa como parte mais frágil, porque são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as orações de vocês. Aqui existe um mandamento muito novo, talvez, para aquele pessoal ali do Novo Testamento, mas muito antigo. Ele já havia prometido para ela estar junto, voltar como uma gazela, isso é rápido, estar com ela, ajudá-la. Ela pede ajuda para ele. Nos muitos afazeres, parece, na vida, à medida que ela continua, e aquela descoberta, aquelas novidades próprias das núpcias se acabam, eles têm que lutar para preservar aquilo que Deus planejou. Como? Eliminando essas raposas. Isso é indiferença emocional que ele nutre para com ela. Viver a vida comum no lar, estar dentro. Se a sua esposa só encontra você, e se você só procura a sua esposa para perguntar, e aí, hoje tem? Você é um marido ruim. Agora você vai dizer, mas pastor, a vida é muito difícil, eu trabalho que só passo, eu sou um provedor. Tudo bem, mas você precisa ser mais do que um provedor. Não, eu tento lá fazer tudo, não, você precisa encontrar maneiras de preservar isso. Se vocês têm dificuldade de noite, porque de fato essa vida é difícil, à noite está todo mundo esbagaçado, quem disse que tem que ser durante a noite? Na preparação, a noite anterior, para se encontrar para almoçar, se conseguirem almoçar junto, e aí tem sobremesa, salada de fruta. Mas se quiserem ter uma dieta antes do café da manhã, não tem problema não, salada de fruta. Salada de fruta é o tipo de alimento que serve, desde que estejam preparados aí. Encontre uma maneira, se o corpo de vocês está cansado, ou se vocês já sabem que à noite estão esgotadas, tentar dar o resto de maneira passiva vai acabar atrapalhando. Encontrem maneiras durante o dia de fazer o negócio acontecer. Estou dizendo isso, irmãos, porque isso é algo que eu continuo crescendo, mas houve um tempo em que isso era muito difícil para mim. Quando estávamos plantando, Deus estava nos usando para plantar a primeira igreja lá na Maranata, eu trabalhava de manhã, eu fazia a faculdade de letras à tarde, eu plantava a igreja, à noite eu ia para o seminário, de madrugada eu fazia os trabalhos. Lelica saía para ir para a escola ensinar, 6 horas, aí eu ia dormir de 6 às 7 para poder ir para a faculdade. Fiz isso por 2 anos. Eu estava acabando meu casamento. Estava acabando porque não tinha tempo para minha mulher. Então, uma das razões, depois de me arrepender, eu confessar e pedir perdão, foi delongar. Então, em vez de 5 anos na faculdade, eu tomei 7. Mas estou casado. Em vez de passar 4 anos no seminário, eu tomei 8. Mas estou casado. Estão entendendo? Então tem um custo aí. Talvez o custo você vai ter que ter um prejuízo, mas vai estar casado. Vai ter que acordar mais cedo, mas vai estar casado. Vai ter que fazer alguma coisa. Então eu dou aula na segunda-feira, na terça, agora eu estou de férias no seminário, eu chego tarde da noite. E outras vezes, na correria do dia, eu chego tarde da noite em casa. Então depois de passar o tempo lá com as crianças, colocar para dormir, orar com eles, eu dou um jeito de andar com a minha esposa. Não, pastor, você morava num condomínio fechado? Não, antes disso eu morava na favela ali no Edson Queiroz. Ali, e eu andava, só não andava na esquina do pecado, né? Tem um lugar chamado na esquina do pecado. Andava na praça, 2 horas, mão dada, era a hora que eu ia ouvir, conversar, pegar na mão dela, dar um beijinho na bochecha, passear, namorar com a minha mulher. Dê o seu jeito. O que não pode acontecer é essa indiferença emocional, tratando sua mulher como se ela fosse menos do que mulher e apenas um caju. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade diante de Deus é tratar, viver a vida comum do lar com discernimento, servir as nossas esposas, tendo certeza de que elas estão
completamente saciadas. E aí, quando você estiver animado e quiser caju, ela vai lhe dar o cajueiro inteiro. Ela vai dar o cajueiro inteiro. E se houver indiferença sexual por parte dela, aí é apenas um pecado e não dois. Nós vemos os dois aqui fazendo a mesma coisa, os dois pecando um contra o outro. Um querendo muito rápido, indiferente às necessidades emocionais dela, a essa vida comum. A outra do lado de lá, simplesmente rejeitando o seu marido, e o camarada vai embora. Quem está certo? Nenhum dos dois. Talvez isso seja alguns de vocês. Como é que a gente resolve isso? Então eles vão resolver, eu quero correr com vocês aqui, para ver como é que a gente aprende aqui. Em primeiro lugar, eles tomam responsabilidade por seus atos, ao invés de ficarem colocando culpa um no outro. Eles tomam responsabilidade por seus atos, ao invés de ficarem colocando culpa um no outro. O que Sulamita faz? No versículo 8 aí, o que ela faz? Ela vai atrás dele. Ela pede até ajuda. Filhos de Jerusalém, jurem, se encontrarem meu amado, digam que eu estou morrendo de amor. O que acontece é quando existe pecado, irmãos, principalmente pecados relacionados à área de intimidade, à salada de fruta, tanto o marido quanto a esposa tem a tendência de deixar o orgulho prevalecer. Não me quer não? Ah, não me quer não? Pois tá bom. Se apareceu, eu estou na rua, não diga nada, não diga nada. Estou só dizendo, ó, fica aí me colocando, não diga nada. Ela está errada em fazer isso, e de fato, conforme 1 Coríntios capítulo 7, isso é um tiro no próprio pé, porque expõe o cônjuge à imoralidade crassa nessa desgraça de vida. Mas não é justificativo para que ele diga essas coisas. O que acontece é que esse ciclo de maldição apenas se retroalimenta. Ela rejeita, ele simplesmente vai embora. Acabou-se. E aí a cura começa quando ela toma a responsabilidade. Ela toma a responsabilidade pelo seu erro e ela vai atrás dele. Não somente atrás dele, não encontra, parece que ele foi embora para o palácio. Ela começa então a se preparar sexualmente para que o caju esteja preparado para receber jambo. Olha só o versículo 10. Ela está dizendo para si isso aqui: o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre os 10.000. Que ele foi embora, a cabeça é como ouro mais puro depurado, seus cabelos ondulados são pretos como corvo, seus olhos são como pombas juntas ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitadas de turquesas. O seu ventre é como alvo marfim, é barriga branca, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore, assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como os cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Ela está falando para si, mesmo que tenha as filhas de Jerusalém ali prestando atenção. Irmãs, ela olha para o seu marido e ela encontra aspectos positivos no seu marido de todos os lados. Ele é um homem honrado, ele é um homem honesto, ele é um homem trabalhador, ele é um homem elegante, ele é um homem bonito. Depois de olhar a sua honradez, o trabalho que ele realiza, ele olha os aspectos do seu corpo. Ela gosta disso, ela gosta daquilo, ela utiliza isso aqui, utiliza aquilo outro. O que é isso? Ela se preparando, fazendo um movimento contrário, colocando um coração grato, e ao invés de ficar chateado pelas coisas ruins, pelas coisas que ela não tem, valoriza o seu marido, o seu esposo, ele diz, pelas coisas que
Deus deu a ela, por meio dele, as coisas que ela tem. Você elogia o seu marido? Numa conversa, você é aquela pessoa que só se concentra na desgraça? Que mais é a palavra que mais aparece? Quando eu pergunto, ô Lili, como é que tá lá? O Tiago, rapaz, tá bom, mas eu acho que Sulamita aqui pode dar um exemplo para nós de como nós podemos encorajar os nossos maridos e até nos preparar sexualmente para a nossa entrega, valorizando as coisas que ele tem, valorizando quem ele é, valorizando o que ele faz, valorizando o esforço que ele faz, valorizando os pequenos detalhes, as lutas e as vitórias que ele tem tido. Mulheres, encorajem seus maridos, mas treinem o coração a serem gratas pelos maridos que você tem, não importa quem seja. Engraçado que aqui, quando ela pensa nele, mesmo depois de ter tido conflito, ela não diz assim: rapaz, eu agradeço porque ele veio me procurar só quando quer as coisas. Não, ela se concentra em valorizar as coisas que ele tem, as coisas que ele é. Então, durante o dia, irmãs, tente pensar no seu marido, tente ser grata ao Senhor por aquilo que Deus tem feito na vida dele, pelo que ele é, pelas lutas, o que ele faz. Isso vai preparar o seu coração e o seu corpo a ter uma entrega mais completa, afetiva. Ele retorna dessa viagem. Versículo 1 do capítulo 6: para onde, meu amado, ó mais bela das mulheres? O meu amado, oi? Para onde foi? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros do bálsamo, pasto para esturiar, os jardins para colher os lírios, referindo ao trabalho dele. O meu amado, eu sou do meu amado é meu. Ele apacenta os seus rebanhos entre os lírios, como tinha dito no capítulo 2. E aí ele aparece: minha querida, você é bonita como Tisa, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército de bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem diante de Gileade, os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, cada um tem o seu pai, nenhum está faltando às suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que ele deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz, as rainhas e as concubinas a louvam. Eu sei que parece um elogio estranho, mas ele quer tentar colocar ela no lugar de destaque, a singularidade dela. Quando ela vem atrás dele, quando ela está preparada aqui, quando ela tem esse aspecto positivo, como é que ele responde? Daquela vez que eu fui atrás, vai morrer na míngua. Vou derrubar essa árvore aqui de jambo, acabou-se. Como é que ele reage? Tem ressentimento aqui? Não tem ressentimento. Então a indiferença dela é recebida por ele quando ela vem atrás dele, com um pedido de perdão, embora a gente não tenha visto, como o desejo dela de tentar reatar, e ele não coloca mais empecilho para não reatar. E a indiferença emocional dele é resolvida quando ele faz o movimento contrário e elogia e prepara ela para o que vai acontecer agora. Interessante, parece que ele tinha saído, tinha ido para o palácio, onde lá ele tinha um bocado de mulheres. E aí ele compara, colocando ela assim no topo. Ó, eu acabei de vir de lá, são um bocado de mulher, né? Tantas aqui, tantas de lá, virgem sem número. Mas você pode pensar, irmã, se não tiver um coração que ama o Senhor, caba queixudo da moléstia, né? Caba bom de lábio. Mas o texto vai indicar que de fato ele, na verdade todo o argumento de Cantares é que ele não havia encontrado satisfação
no número, mas na qualidade, no amor que ele havia alcançado com Sulamita. É isso que vai dar para ele. Então ela é singular. As coisas que as outras têm é só caju. Eu quero, eu preciso e eu tenho é uma mulher. Nós precisamos aprender a destruir as raposinhas, quebrando o ciclo da maldição. A gente só vence o mal, irmãos. No reino de Deus, a gente só vence o mal com o bem. Então, se ela rejeita do lado de lá, e você, por causa da rejeição, cria um hábito de masturbar, ou cria um hábito de olhar pornografia, ou se deleitar em outras mulheres, quem ganhou? O diabo. Entende? Não foi o reino de Deus, não é como a gente resolve os conflitos. Então, se ele não tem aquela presteza emocional, se ele não sacia você emocionalmente, e você acaba se entregando a outras coisas, ou alimentando esse ciclo por rejeição, sem falar, sem comunicar, sem explicar ao seu marido, sem ajudá-lo a ser um marido melhor que ele sirva, simplesmente se recluindo e cada vez mais fazendo porque é o jeito, se tornando passiva, se virando e deixando a coisa acontecer, sem ser proativa, sem preservar esta perseverança, quem ganhou? O diabo. A gente tem que encontrar esses negócios aí, essas raposas, e eliminá-las. E a gente vê que se o mal é com o bem, a gente detecta, a gente faz um movimento contrário, que é o que vai acontecer aqui. Tanto eles tomam responsabilidade, eles lidam com o problema de maneira positiva, ela vai atrás dele, ele sem ressentimento, ela vai pensar sobre ele de uma maneira positiva e agradecida, ele vai prepará-la, de novo elogiando, colocando a singularidade, valorizando quem ela é, e aí eles fazem um movimento contrário. É nesse momento em que ela se torna muito mais agressiva do que o capítulo lá, do que o capítulo da noite de núpcias. Ela vai dançar para ele. É a dança de Manaim. Olha aí o capítulo 7. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artistas. O seu umbigo é como uma taça redonda onde nunca falta bebida. Seu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como uma piscina de Esbom, junto ao portão de Bate-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano voltado para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Você é linda. Como você é linda. Como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante ao palmeiro. Seus seios se parecem com os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira, colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uva, e o aroma da sua respiração como das maçãs. Seus beijos são como o bom vinho. Ela toma a iniciativa agora, fazendo um movimento contrário. Não é somente resolver o conflito, nem é tomada pela culpa, mas é a raposa depois de morta, ou o conflito depois de ser resolvido. Nós lutamos para preservar o padrão que Deus colocou, com essa alegria intensa, que é o que Deus planejou. Então ela dança para ele enquanto ele a admira. E aqui, irmãos, pela primeira vez em Cantares, eles fazem poesia juntos. Se vocês olharem bem aí, existe reticências no versículo 9. Está vendo? Os seus beijos são como bom vinho, e ele já entra. Aí ela entra. Vinho que escoa suavemente para o meu amado, destilando entre os lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Ele me deseja, ele me quer. Venha, meu amado, vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se já começam a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzinhas já estão em flor. Ali lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas
a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos que eu reservei para você, meu amado. Aqui ela fala da entrega que quer ter e promete para ele que vai tentar fazer algo novo. Essa ideia de frutos excelentes, frescos e secos é que ela voluntariamente deseja crescer nessa agressividade santa da esposa para com seu marido e deseja animá-lo ainda mais. Mas isso só acontece, irmãos, depois da remoção dos problemas. Eu não estou dizendo, irmã, que você tem que dançar para o seu marido, mas eu também não estou dizendo que não pode, certo? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você tem que rebolar como ela rebolou, mas eu também não estou dizendo que não pode. Não é o padrão que a gente está procurando. O padrão é esse movimento contrário para que a gente aprecie um ao outro e sirva um ao outro. O que a gente consegue ver aqui é que ela faz o movimento contrário, exatamente se tornando mais agressiva, no sentido positivo, tentando fazer coisas para alegrá-lo, para servi-lo, que não tinha feito até então. E é nesse momento então que eles fazem essa poesia junto. Do lado dele, ele promete determinadas coisas que não tinha conseguido. Quem me dera você fosse ao meu irmão amamentado do meu seio, se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezaria. Eu o levaria para a cama da minha mãe e você me ensinaria, eu lhe daria de beber vinho aromático, o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, da sua direita me abraçaria. Esse texto aqui fala de um tempo, de um desejo que ela tem de voltar para a casa da mãe, no bom sentido. Ela quer voltar para visitar onde tinha ido lá, que é um desejo que tinha aparecido lá no capítulo 5. E aí ele promete voltar, ele promete com ela, e ela coloca todas essas coisas no futuro do presente. A gente vai voltar, vai estar lá no Líbano, você vai dedicar tempo para mim, que era o que tinha faltado lá. Ele promete acabar com essa falta, com essa indiferença emocional e passar tempo com ela. E ela diz: vai ser massa, você vai passar esse tempo comigo, a gente vai visitar, vai procurar ver diversos lugares, procurar diversas coisas, e a gente vai tentar coisas diferentes. Eu prometo que vou dar frutos frescos, aromáticos, novos, vai ser muito legal. E eu acho que todo mundo pode crescer com isso, porque normalmente, quando a gente resolve os conflitos, a gente simplesmente pede perdão pelo que aconteceu, mas não planeja prevenir para que não aconteça de novo, né? Não é? Então a mulher aqui está reclamando de indiferença emocional. A gente precisa de um tempo junto. Você que você é rei, é muito ocupado, mas a gente precisa de um tempo junto. Então ele faz o movimento contrário e planeja essas férias no Líbano. Ela, porque foi indiferente sexualmente, agora ela planeja e faz um momento para dançar para ele, para o negócio, né? Para ficar bem animado. Movimento contrário é o que a gente precisa fazer. E aí finalmente o amor, que é o ápice aqui do nosso Cantares, o amor é definido. Eu acho muito legal isso, porque o amor como definição, aparece no capítulo 8, ele é o ápice. Aqueles que são casados há mais de 40 anos aqui, não tem ninguém, eu sei. Há mais de 50 anos aqui. Aqueles que estão casados há mais de 50 anos aqui. O que o texto parece indicar neste ciclo, não sei se vocês perceberam: separação, desejo, problema, união. Separação, desejo, problema, união. E o texto termina em separação. É como se tivesse nesse curso colocando este casamento como sendo este ciclo crescente, em que cada resolução de conflito fortalece e anima a área conjugal,
a confecção da salada de fruta. Começa pequeno, que é fácil, vem os conflitos, são resolvidos, a separação acontece, união mais uma vez, o negócio vai caminhando. Isso é, quanto mais nós vivemos juntos, de maneira correta, agradamos a Deus, servimos ao outro, resolvemos conflitos, melhor a nossa salada de fruta vai ser. Eu espero que você consiga olhar para trás e ver assim que casou. Eu estou fazendo salada de fruta com a minha esposa por quase 20 anos. Nossa salada agora é muito melhor do que era nos primeiros 5 anos. Nem se compara. Mais substância, robusta, mais intencional. E isso deveria ser para todos nós, irmãos. Então, a idade nesse sentido, o tempo juntos, não é um fator complicador que demanda que haja a diminuição e a felicidade se amanhe. O que Deus quer de você, marido e esposa, é que na resolução de conflitos, nessa maturidade adquirida, a salada de vocês fique mais encorpada, robusta, que alimente ainda mais, que ataque ou afete outras áreas, que seja muito mais profunda. Então, quanto mais o tempo vai passando e a vida de casado acontece, mais nós solidificamos essa definição de amor. É o que ele conclui aqui. Versículo 5 do capítulo 8. Debaixo da macieira eu despertei. Obrigado. Quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Eles estão juntos, né? Debaixo da macieira eu despertei, falando do amor, viu? De novo, é ela que fala. Ela lembra da primeira vez. Ali a sua mãe teve dores de parto, ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Aí ela diz para ele: põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço. A ideia é de segurança e pertencimento. O selo tem essas duas imagens, o braço e o coração, da ideia de pertencimento, de segurança. Faz isso, me dá a segurança que eu preciso e usa-me como segurança para você. Porque o amor é tão forte como a morte e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas não são chamas. Rapaz, aqui está escuro. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém ofereça todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Em outras palavras, salada de fruta aqui é decidido como algo intenso e inestimável. É intenso porque de fato tem poder dado por Deus poderoso. Essa é uma das razões porque Deus planejou que nós descarregássemos ou usássemos esse poder com apenas uma pessoa por toda a vida. Porque é algo que é difícil dividir da maneira que Deus planejou. É algo difícil. É uma das maneiras como se define o centro do casamento. Em Gênesis capítulo 2, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só carne. É mais do que isso o casamento, essa aliança, obviamente. Mas é difícil imaginar algo menos ou menor do que isso. A maneira mais clara de ver que o casamento se consumou é pela consumação. Quando os dois fisicamente se tornam uma só carne. É um negócio impressionante, é intenso. E nesse sentido não pode ser comprado, não pode ser trocado. Este selo que ela quer que ele tenha, é o que ela diz no versículo 10. Eu sou uma muralha, ela diz para ele, os meus seios são como suas torres, por isso sou para ele quem? O meu amado, como aquela que encontra a paz. Muito interessante, depois desse tempo vivendo, ela sabe e diz para os outros: eu sou aquela que dá segurança ao meu marido, nesse sentido.
O usufruto que ele faz do meu corpo, eu entregando a ele voluntariamente, produz para ele o que Torres produz para uma cidade: proteção e segurança. Eu sou como aquela que pega a paz e coloca na nossa casa. Irmãs, olha que poder Deus conferiu a vocês, que pela graça de Deus, para a glória de Deus, vocês sirvam seus maridos no modelo de Deus, de maneira a ser uma bênção para ele. Separa o seu marido como aquela que traz a paz. Amor é forte como a morte, é intenso, é poderoso, não pode ser trocado, não pode ser comprado, tem que ser dado livremente. Eu espero que nós possamos fazer isso. Algumas aplicações rapidamente para nós terminarmos aqui. Cadê? Onde é que eu botei? Nem lembro mais. Uma vida sexual ativa, alegre e prazerosa reflete a compreensão e obediência à verdade. Aqui tem uma fraseada: a verdade da palavra de Deus. Certo? É isso. Esse é o que Deus planejou, é isso que nós deveríamos fazer. Cristãos casados se alegram a ver o desejo sexual do cônjuge plenamente satisfeito. Nós, pecadores, se somos cristãos, embora possamos usar o corpo do outro, nós nunca encontraremos satisfação verdadeira quando nós simplesmente usamos o corpo do outro. Então, irmãs, não treine o seu marido para ser um egoísta. Não treine o seu marido a ser contrário ao que Deus planejou. Participe, se esforce para que ele tenha e consiga dar a você o que Deus planejou. Próximo. Uma vida sexual saudável precisa ser preservada para poder ser mantida. Uma vida sexual, parece, né? Uma vida sexual saudável precisa ser preservada para ser mantida. Isso é, precisa haver luta aqui, para que o padrão que Deus planejou se mantenha. E é nessa luta que ele será mantido. Ninguém será saudável sexualmente sem esforço. É isso. Isso que eu digo para os casados novos, casados médios, casados antigos, e para todo mundo. Fazer salada, como tudo que se faz com frequência, tende a se tornar uma especialidade. Eu espero que isso seja. Que nós, à medida que o tempo vai passando, somos melhores estudantes do corpo um do outro, melhores servos uns dos outros, e possamos ajudar os outros a experimentar o melhor que possam. O melhor. A arte de ter uma salada saborosa inclui a arte de resolver conflitos. Se nós não resolvermos conflitos, essa área será grandemente afetada. Estão entendendo? Precisamos resolver os conflitos, assassinar todas as raposinhas. Então vamos ler juntos aqui, ver se a gente consegue lembrar. De acordo com Cantares, os discípulos de Jesus devem como precioso presente de Deus, que deve ser obtido por eles, usufruir em imensa alegria e preservar em resoluta perseverança. Amém? Amém. Vamos orar? Em seguida, não sei se tem perguntas, mas a gente deu. Senhor, a vida é mais do que isso, eu sei. Mas nosso casamento tem um poder interno e externo fabuloso que o Senhor designou que fosse assim. Internamente, nós podemos nos linkar um ao outro e demonstrar que somos discípulos teus por nos ligarmos, amarmos, servirmos um ao outro como o Senhor planejou, nos satisfazermos em saciar os desejos, em alimentar um ao outro. Externamente, o mundo vai olhar para nós e ver a nossa alegria, não o nosso lundu, o nosso desfrute, não o nosso aguentar.
E esta felicidade que nós temos, mesmo nesta vida difícil, vai ilustrar para esse mundo perdido o relacionamento que existe entre Cristo e a igreja. Lembra-nos, Senhor, de que a vida não é a respeito de nós, mas a respeito de Cristo. Eu peço que aqueles que estão aqui, que ainda não te conhecem, e assim não podem amar as suas esposas, ou não podem se submeter aos seus maridos, o Senhor tenha misericórdia, nos salve, dando a eles poder. Eu peço que aqueles que estão aqui, que já conhecem a Ti, eu peço que o Senhor traga arrependimento, dá arrependimento às minhas irmãs, elas não privem, sob qualquer pretexto, aquilo que não pertence a elas. E ajuda os meus irmãos, trazendo arrependimento, para que sirvam suas esposas, suprindo-as completamente, não somente usando o seu corpo. Então, aprofunda, Senhor, a nossa amizade um com o outro, o nosso companheirismo, que possamos comer salada de fruta com o nosso melhor amigo, com a nossa melhor amiga, para a glória do Teu nome e o desfrute daquilo que o Senhor intencionou. Em nome de Cristo. Amém.